Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Animados? Muito bom. Para quem está chegando agora de manhã, não pôde estar com a gente ontem à noite, meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia, somos pais de 3 meninas e estamos desde 99 na cidade de Curitiba. Trabalhamos com uma missão chamada Missão Mobilização. A gente deixou ali atrás alguns folders de uma plataforma online que nós estamos desenvolvendo com o objetivo de poder, de alguma maneira, comunicar tudo que nesses 20 anos a gente tem tentado construir em termos de conteúdo para treinamento, para capacitação. A ideia é dessa plataforma ser mais do que uma plataforma de conteúdo convencional, mas que de alguma maneira seja um legado, seja algo que a gente possa deixar para a próxima geração. Então temos ali já mais de 60 aulas em vídeo, temos e-books, temos alguns gráficos. Esse semestre nós estamos estudando identidade, chamada e vocação. Semestre passado estudamos cosmovisão cristã. Então, cada semestre a gente tem um tema que a gente se aprofunda, todas as terças-feiras ao vivo, para quem estiver online, depois as aulas ficam na plataforma para o pessoal estudar com calma. Então, a gente está bem feliz com esse projeto. É um projeto a médio e a longo prazo, é um projeto que está em construção, que agora em fevereiro de 2019 a gente lança a plataforma 2019, que é a terceira já plataforma. Então a gente vai evoluindo, desenvolvendo, aperfeiçoando, reparando as coisas que podem ser melhoradas. Então orem por isso, para que a gente consiga poder fazer com que essa mensagem possa ir cada vez mais longe, não é? Agora também dia 15 a 18 de novembro, a gente vai ter a 10ª edição da Conferência Manifesto. É uma conferência bem especial, a primeira foi em 2008. Todas as 10 edições aconteceram na região metropolitana de Curitiba. Então a gente tem uma percepção de que Deus trabalha rompendo algumas grandes capitais das suas extremidades em volta, trabalhando muito a região metropolitana para que algo rompa, libere, como se fosse um cinturão que está sobre as grandes capitais do Brasil. Então são 10 anos, cada época a gente está numa região. Começamos por Campo Largo, passamos por Piraquara, ficamos alguns anos em Colombo, estamos agora em Pinhais. Então, em volta da cidade, com essa conferência. Esse ano o tema será Até os Confins da Terra, muito parecido com o tema que estamos trabalhando aqui. Vamos falar sobre vários aspectos da Grande Comissão, desde o movimento de oração e a Grande Comissão, movimento de negócios e a Grande Comissão, movimento de arte e cultura, de enfrentamento à violência infantil, trabalhar com a questão escatológica, a Grande Comissão. Então vai ter muita gente boa, todo mundo alinhado, construindo algo bem coeso. O Cacá, um grande amigo que está com a gente desde o começo, vai estar lá também, vai falar sobre o chamado de Jesus para a Grande Comissão, sobre a questão social também, de políticas públicas. Então vai ter muita gente boa. Vamos ter várias equipes na área de louvor e adoração também bem legais, bem diversificado. Fica o convite para os irmãos aproveitar o feriado do dia 15 em Curitiba com a gente. Ok? Um prazer rever alguns amigos, poder reencontrá-los, estarmos juntos. E eu queria tentar concluir com os irmãos o que nós começamos ontem. Nós começamos ontem falando sobre 4 momentos do chamado de Deus. Lembram disso ou não? Sim ou não? 4 momentos do chamado de Deus. Geralmente, quando alguém pergunta para alguém sobre o seu chamado, esse chamado está associado
algo que eu acredito que tenho que fazer para Deus, e nós tentamos ir um pouquinho mais além dessa perspectiva. Toda perspectiva que nasce a partir de você, ela já é caída, ela não é regenerada, ela precisa ser recondicionada, reposicionada. E aí nós pegamos o caminho de volta, fomos voltando, até que nada existia, só Deus. E aí, encontrando Deus, encontramos o sentido. E entendemos que o primeiro chamado que existe é o chamado à existência. É quando Deus chama todas as coisas a existirem. É um chamado, não é abstrato, não é um chamado aleatório, mas é um chamado que nasce a partir de uma relação eterna de amor. É um chamado a relacionamento, em que Deus se comunica ao homem, para que o homem se comunique com Deus. Estamos juntos? E nós vamos perceber que a partir dessa realidade, nós desenvolvemos o que se chama cosmovisão trinitária. O que é isso? Você vai começar a perceber que tudo no universo tem esse caráter relacional. Todas as coisas criadas, elas nascem a partir de uma unidade. Perceba, todas as coisas criadas nascem a partir de uma unidade. A partir de uma unidade, Deus cria pluralidade. Não pluralismo, é diferente. Pluralidade, que tem a ver com diversidade plural. E a partir de toda diversidade plural, Deus estabelece relacionamento complementar. E à medida que todas as coisas se relacionam e se complementam umas nas outras, confirmam a natureza da sua unidade. Repita comigo, são um, mas são plurais. Mas se relacionam e se completam. E são um, mas são plurais. E se relacionam e se completam. Por isso são um, mas são plurais. E se relacionam e se completam. E são um, mas são plurais. Estão entendendo? Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou para serem coisas separadas ou uma coisa conectada com a outra? Hã? Uma coisa interessante, sempre quando você tiver uma dúvida sobre como era no início, olha como vai ser o fim. Quando você tiver uma dúvida, como vai ser o fim? Olha como era no início. Porque o Filho de Deus, ele não sabe o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. E o princípio e o fim estão nele. Estão entendendo? E tudo o que ele cria a partir de uma unidade. Independente da sua linha escatológica. Se você acha que a gente vai, ou se você acha que um novo céu e uma nova terra vem, a grande verdade é que no final de tudo, vai ser uma coisa só. É ou não é? Se no final de tudo, se no final da restauração de todas as coisas, céus e terras vão se unir, como era no princípio. Está entendendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vemos como somos. Se vemos céus e terra de forma separada, é porque de alguma maneira, em alguma área, estamos separados. Porque na verdade, quando no princípio ele criou os céus e a terra, ele criou para serem algo conectados, unidos. Ou você acha que Jesus, quando visitava o jardim do Éden, ele descia numa nave espacial como no show da Xuxa? Alguém lembra do show da Xuxa? Aquela nave espacial que descia e Jesus passava ali. Não. Estão entendendo? Se não era uma coisa só, por que então Jesus ora que venha na terra como no céu? Estão entendendo? Deus cria a partir de uma unidade. Porém, a partir da sua unidade, ele cria estruturas de diversidade plural. Ele cria céus, firmamento, mares, água e terra. E enche tudo com vida. É uma coisa só, mas ela se divide em estruturas. E ele preenche essas estruturas com vida. Estão entendendo? É uma coisa só, mas ao mesmo tempo é plural.
E à medida que essas estruturas diversas e plurais começam a se relacionar, porque todas as estruturas do universo se relacionam. Quem é que diz para as águas até onde elas têm que ir com relação ao mar, à terra? Quem diz para as águas até onde elas podem vir com relação à terra? O que está no céu. Estão entendendo? O céu diz para as águas até onde vir com relação à terra. Porque tudo no universo se relaciona. Tudo no universo encontra sentido naquilo que está ao seu lado. Porque o que está ao seu lado é o que sustenta ele no seu lugar e traz sentido ao seu funcionamento. Por isso que nós falamos ontem, que à medida que nos relacionamos com Deus, nos descobrimos, e à medida que nos relacionamos com o outro, descobrimos Deus. E nós vamos ver que é um caminho de descoberta a partir dos relacionamentos. Estamos juntos? E à medida que céus, terra e água, e mares se relacionam e se completam, confirmam a sua unidade. Por exemplo, nós vimos ontem que Deus criou o homem, e esse homem nunca compreenderia completamente Deus se não tivesse alguém com quem compartilhar, alguém com quem dividir, alguém a quem servir, alguém a quem dar. Porque isso é o amor, é o compartilhar, é o verbo. Estão entendendo? É o que define o amor de Deus. É o dar, é o compartilhar, é o servir, é o relacionar. Não era bom o homem estar só, porque o homem só nunca ia conhecer plenamente Deus. Então Deus cria essa mulher, para que essa mulher pudesse se relacionar com esse homem e fazer com que esse homem conhecesse mais Deus a partir de se relacionar com ela. Não é lindo isso? Sim ou não? Totalmente diferente do que Timothy Keller chama de privatização do casamento. Que já não é mais o casamento como um bem divino, público, que tem a ver com o bem social, com o bem do outro, com o bem do próximo, mas agora eu preciso achar alguém que me sirva, que me satisfaça, que me aceite, que não me encha o saco. Não é? Sendo bem claro. Que é um mito da compatibilidade. Eu preciso achar alguém igual. Mas na verdade eu não quero alguém igual, eu só quero alguém que não exija nada de mim, que não me faça mudar em nada, que me aceite como eu sou e que apoie tudo que eu faço. Isso é a privatização. Porque a escola da vida é o casamento, é a família, são as relações. Estão entendendo? Você não querer se relacionar com o que é diferente é um tipo de homoafetividade. É uma afeição pelos iguais. Estão entendendo? Isso não gera tensão. E o que não gera tensão não te move. Quando Deus criou a mulher, Deus criou algo chamado tensão. Aleluia. Não é? Por quê? Porque se não há tensão, não há movimento. Quando você movimenta o seu corpo, você está fazendo o que com ele? Tensionando. Estão entendendo? Você quer que a sua vida vá para frente, você tem que alcançar gente que tensione você. Eu só estou aqui hoje porque eu tenho uma mulher que me tensiona, que me encoraja, que me faz eu me mover. E vice-versa. Estão entendendo? É tensão. É muita tensão. São 4. Tem um problema aí da tensão, que é a tensão pré-menstrual vezes 4, né? Então, por enquanto é vezes 3, mas eu fico imaginando como isso vai ser. Então, eu não tenho nenhuma semana de tranquilidade, porque quando uma está saindo, outra está entrando, então... Ore por mim, irmãos. É muito movimento. Onde que eu estava? Isso, lembrei. O casamento. Então, quando ele cria, né, a mulher a partir do homem, você vai perceber que eles são unidos por um propósito. E à medida que eles se conhecem, na cultura judaico-cristã, o conhecer é o amar
é o conhecer, é o unir. Esse é o tipo de conhecimento que compromete toda a nossa estrutura. Isso é muito legal, né? Então você vai perceber que ele vai dizer que esse homem, ele não é mais filho agora, ele agora se uniu a uma mulher, logo se tornou uma só carne, e logo agora ele é marido. Então o conhecer, biblicamente falando, compromete tudo o que você era, faz você não só saber sobre, mas se tornar um com o que você está conhecendo. Logo, eu já agora sou o marido. Porque quando eu conheço, já não sou mais eu só sozinho. Sou eu com aquilo que eu conheci. Logo, se sou marido, agora eu tenho que assumir responsabilidade pelo que me tornei. Logo, a quem muito foi dado na esfera do conhecimento, muito se uniu a Deus. Logo, muito a ele é dado de responsabilidade. Por isso que é mais fácil você comprar o conhecimento, você coisificar o conhecimento e transformar ele em produto, do que entender que a base e a essência do conhecimento é a relação. Estão entendendo? Por isso que Paulo aos Coríntios vai dizer, assim como um homem que se une a uma mulher se torna uma só carne, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Porque compromete tudo que você era e faz você se tornar um novo alguém junto com ele. E agora você tem que assumir responsabilidade pelo conhecer que você tem. Qual é o conhecer que você tem? É o conhecer que te une a alguém? Ou é o conhecer que te vai saber sobre alguém? Saber sobre alguém não significa fazer você conhecer alguém. Eu posso ler tudo sobre ele. Posso cantar sobre ele. Posso ir em lugares em que ele está. Pelo menos dizem. Isso quer dizer que eu conheço? Mas eu sei. Mas conhece? Não. Então olha que interessante. Quando ele estabelece o matrimônio para ser uma unidade indivisível. Que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Se separa o homem, por causa do coração endurecido do homem, mas a ideia original, que é o que uniu Deus, não separe o homem. Estamos juntos? Então o matrimônio faz com que o homem e a mulher se tornem uma unidade indivisível. Porém, são duas pessoas completamente diferentes. Diversidade plural. Que à medida que se relacionam, se complementam e confirmam a sua unidade. Por isso que você olha à sua volta e você vê os atributos invisíveis da própria Trindade, que é uma unidade indivisível, o único Deus, mas que são três pessoas plenamente Deus, que à medida que se relacionam, se completam, se tornando um Deus. Você vê esse DNA relacional em todas as coisas. Não é lindo isso? Sim ou não? Por exemplo, um tema que muita gente gosta, que são os 5 ministérios. Geralmente, quando alguém vem perguntar para mim assim, qual que é o meu ministério, pastor? Eu falo assim, você já está com o pressuposto errado. A sua lógica já está equivocada. Você precisa ler Efésios capítulo 1, desde o versículo 1. Por quê? Porque antes de Paulo falar sobre os 5 ministérios, ele vai fazer com que você tire os olhos de você, para que você veja que existe uma coisa só, muito maior além de você. Presta atenção. Efésios capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, eu, prisioneiro no Senhor, ou seja, não estou nisso porque quero, mas estou nisso porque sou preso a algo muito maior do que o que eu quero. Porque se quero, parabéns. Se não quero, faço, mesmo não querendo. Porque pesa sobre mim a responsabilidade de conhecer algo maior do que eu. Uau, cara. Então ele já começa falando isso. Não estou nisso porque quero. Se você quer muito, talvez nunca seja. Porque aonde eu vou, eu vejo gente falando assim, não queria. Mas é. E gente falando assim, queria tanto ser. Nunca se torna. É estranho isso, né? Graças a Deus pela internet. Porque aí quem quer ser muito se tornar mais rápido, né? Que bom. Está ajudando quem quer. Mas Deus continua chamando aqueles que estão envolvidos com algo muito além do seu próprio querer. Porque quem faz o que quer é criança. Quem faz o que deve é homem. Está entendendo? E aí ele diz, estou nisso porque estou algemado. Ao império? Não, ao Senhor Jesus.
E ele diz: rogo-vos para que vocês tenham toda a humildade, mansidão, suportando uns aos outros, com toda a paciência, preservando a unidade do Espírito. Então, antes de falar sobre os 5 ministérios, ele está falando o quê? Primeiro, reveja o conceito que você tem sobre você. Quando alguém vem perguntar para mim, qual que é o meu ministério? Eu falo, reveja o conceito que você tem sobre você. Porque se você está me perguntando, pensando em você, você já está pensando errado. Não tem a ver com você. Mas sempre quando nos falam de chamado ou ministério, pensamos em nós. Porque conjugamos a vida na primeira pessoa do singular. Eu, meu. É, não é? Só que sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele conjuga na primeira pessoa do plural. Façamos nós. Se eu conheço e o conhecer é me unir a alguém, logo não sou mais eu, um sozinho, mas eu mais alguém, nunca mais eu posso conjugar a vida na primeira pessoa do singular. E eu tenho tentado implantar essa realidade, essa comunicação dessa relação nos mínimos detalhes. Se alguém me dá um feedback dizendo assim, pastor, foi muito bom ter você aqui com a gente, eu respondo, para nós também foi muito legal. Foi muito especial para nós ter passado esse tempo com vocês. Quando você volta? Quando o Senhor permitir, estaremos aí de novo. Sempre no plural. Estabeleci isso como um princípio na minha vida. Porque nada do que faço, faço só. Por que temos medo de fazer coisas? Porque fazemos sozinhos. Porque só sente medo quem se sente só. Por que eu não entendo a Bíblia? Porque você lê só. Por que eu não consigo evangelizar? Porque você fala só. Mateus 10 fala, quando vocês forem levados aos tribunais, não tenham medo. Porque o meu Espírito falará por vocês. Estão entendendo? Quando a lógica da nossa vida muda, quando entende que já não é o Deus que está conosco, mas é o Deus que está em nós. Meu Deus do céu. É diferente ou não é? Então Paulo está falando, tenha humildade. Não seja enganado pelo conceito que você criou sobre você mesmo. As coisas talvez não comecem de você, talvez as coisas não dependam de você, talvez você não é tudo isso que você pensa. Logo, se você vai repensar o conceito que você tem sobre você, se tira os olhos de você, por quê? Porque isso é um sintoma do homem caído. Porque pensa, lembra que nós falamos ontem? O homem se relacionava com a vida e com a luz. Se a morte é a separação da vida, mas não tem como separar a luz da vida, ele perdeu a vida e perdeu a luz. Quando ele perde a luz, os seus olhos se abrem. Por quê? Porque não faz diferença nenhuma ter olho aberto e olho fechado no escuro, filho. Na verdade, apagaram a luz e ele começa a ver com as mãos, começa a tatear. Agora, no escuro, você não consegue ver nada nem ninguém. E a única certeza que você tem no escuro é que você existe. Não é? No escuro, a única certeza que eu tenho, eu existo. O eu se torna o eixo central da vida. Aí nasce o homem egocêntrico, antropocêntrico. O homem começa a ser o eixo central de toda a percepção do mundo à sua volta. Estão entendendo? Quando esse homem levanta a cabeça e no escuro não consegue ver ninguém, ele começa a ver tudo a partir da sua própria escuridão. Aí entra a autojustificação, a autoafirmação, a autorrealização, o auto antes de todas as coisas. Esse homem se torna um homem que não consegue ter nenhuma visão do que está à sua volta, mas ele vê tudo a partir dele mesmo. É um homem que culpa Deus pelas coisas que dão errado, porque ele não consegue, não tem luz para ver Deus na vida dele. Ele culpa o próximo pelas coisas que dão errado, porque ele não tem luz para ver que o próximo não tem nada a ver com a escuridão dele. Estão entendendo? Foi essa mulher que você me deu. Então ele culpa a mulher e culpa Deus. E a gente continuamente, por causa da nossa escuridão, pela incapacidade de não ter luz para ver o outro e Deus, a gente culpa todo mundo pelas coisas que não conseguimos fazer. Estamos juntos? Então o humilde, ele tira os olhos dele mesmo
E ele tem que pensar se ele é manso. O que é o manso? O manso é aquele que não luta por algo para si. Resumindo, ele diz: tenha toda humildade, não pense em você. Tenha toda a mansidão, não faça por você. Por que os mansos herdarão a terra? Porque não estão lutando por uma para si. Porque o manso, ele, tendo consciência sacerdotal, não luta por um território para si, porque não acredita na propriedade privada. Porque no sistema monárquico não tem propriedade privada. Tudo pertence ao quem? Ao reino. Estão entendendo? Então, tenha toda humildade, não pense em você. Tenha toda a mansidão, não faça por você. Não lute por você. Tenha paciência. Para quê? Para suportar em amor. Não é suportar de aguentar o outro. É suportar de ajudar o outro. Olha que lindo. Se eu não estou pensando em mim e não estou lutando por mim, eu tenho paciência para ajudar o outro. Aí Paulo falando, eu estou te mostrando o caminho para encontrar o teu ministério. Não pense em você, não faça por você. Tenha paciência para ajudar o outro. O que é suportar o outro? É você se torna um meio para que o outro consiga alcançar o que ele tem que alcançar. Por quê? Porque eu não sou mais arrogante para pensar em mim, e nem muito menos aquele que não tem mansidão e fica o tempo todo lutando por algo por ele, mas ele tem paciência para ajudar o outro. Aí eu começo a ser um agente guardião de uma unidade no Espírito. E aí ele fala, você vai ver que é um Senhor, um corpo, uma fé, um batismo, uma esperança, uma vocação, um Espírito, um Deus, Pai de todos, que está em todos, que atua em todos. Uau! Estão percebendo o que Paulo está fazendo? Tira o olhar do indivíduo, e quando esse homem tira o olho dele mesmo, ele tem uma luz a partir da relação com o outro. Ele descobre algo muito maior do que ele. E que o sentido do ministério não tem a ver com ele, mas tem a ver que há um Senhor, um corpo, uma fé, uma esperança, um batismo, um Espírito, um Deus que é Pai de todos, que ele unifica tudo. Estão entendendo? Quem vê a partir de si já vê dividido, mas quem vê a partir do Senhor e do outro já começa a ver tudo se relacionando e se completando. Então é uma unidade, um corpo, um Senhor, um batismo, uma fé, uma esperança, uma vocação, um Deus, um Pai de todos, que está em todos e que opera em todos. Aí a partir disso, Paulo fala, então, a partir dessa unidade, Cristo deu dons aos homens. A partir da unidade, ele liberou uma pluralidade, ministérios plurais, que à medida que esses ministérios plurais, diversos, eles funcionam individualmente? Sim ou não? Não. Um é maior do que o outro? Não. Um existe sem o outro? Não. Porque os 5 nasceram de um. A pluralidade sai da unidade. E o sentido da pluralidade é se relacionar para confirmar a unidade. Porque os 5 ministérios, eles existem para aperfeiçoar os santos, para que esses santos conheçam a Jesus, cheguem à maturidade de Jesus e cresçam como um corpo a partir da verdade e o amor, a verdade e os relacionamentos, cujo cabeça é o próprio Cristo. Olha que lindo. Ele fala, mude o seu olhar. Mude o seu olhar. Não veja a partir de você, porque senão você vai ver separado. Não veja a partir de você, senão você vai ver para você. É para ajudar o outro. Veja que existe algo muito maior. Antes de você entrar em campo, o jogo já estava rolando. Nós não somos protagonistas, nós somos staff. Somos cooperadores. Estamos juntos? E a diversidade, trabalhando junto, se relacionando de forma complementar, ajudam a constituir um corpo. É um corpo, uma unidade, que tem muitos membros,
que à medida que se relacionam na justa cooperação de cada parte, efetuam o seu aumento, o seu crescimento como corpo. Olha que lindo. Somos um, mas somos vários, que quando se relacionam, crescemos como um. Não é lindo? Somos um, mas somos vários. E à medida que nos relacionamos como vários, crescemos como um corpo, uma casa, uma família, uma igreja. Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Isso eu creio que é importante para equalizar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Temos que ver a partir desse ponto convergente cristocêntrico, esse ponto convergente que é Jesus, não é? Vemos todos a partir de Jesus, não quer dizer que vamos ver igual, mas vamos ver de forma complementar. Por isso que em Efésios Paulo vai dizer que juntamente com todos os santos compreendemos a largura, a altura, comprimento e profundidade do amor de Cristo. Olha que lindo isso, cara. Ver sozinho nunca será ver tudo. Sempre partes. Estão entendendo? Mas juntamente com todos, vamos ver a mesma coisa? Não, mas à medida que vemos dimensões diferentes que nos dão mais profundidade na visão. Nos dão mais amplitude na visão. Então para de ver a vida em tela plana e começa a ver a vida em 4D. Veja junto, veja com alguém. Amém, queridos? Precisamos resgatar essa essência. Precisamos. Precisamos ter menos opinião crítica e mais observação analítica. Estão entendendo? Porque hoje você tem que ter uma opinião sobre tudo, mesmo que não saiba sobre o que está falando. Não é? Porque às vezes você vê uma citação de alguém, você acha que ele leu o livro que ele está citando, né? Você acha que ele conhece o autor que ele está falando ou a ideia que ele está defendendo. Mas porque ele é pressionado a ter uma opinião. E tem que ser crítica. E isso está nos dividindo cada vez mais. Porque a verdade está saindo da esfera da relação e indo para o campo das ideias. E a verdade é uma pessoa. É algo que se encarna, que se pensa, que se vive. E precisamos ter mais observação analítica. Observe mais, fale menos. Porque o muito falar nunca foi, nunca será sinônimo de muito saber. Estamos juntos? Porque se o mostrar que sabe tem a ver com afirmar você, esse é o saber que ensoberbece. Que não tem nada a ver com o outro. Não tem nenhum compromisso em ajudar você. É o único compromisso de dizer que eu sei. Se o único compromisso do que eu falo é mostrar que eu sei, é o saber que ensoberbece e não o amor que edifica. Se o saber não tem como sentido ajudar você, não tem sentido saber. Paulo fala, esse que acha que sabe, não sabe nem como saber. Não encontrou nenhum caminho da sabedoria. Porque o sentido do saber é o amor que constrói, que edifica. Não precisa ser profético hoje no Brasil para você falar que as coisas não funcionam, filho. É ou não é? Mas tem que ser muito profético para fazer alguma coisa funcionar. Meu conselho é, vamos ter menos opinião crítica sobre o que não funciona e mais observação analítica para desenhar algumas coisas que funcionem como protótipos da nossa esperança testemunhal. Estão entendendo? Um protótipo de vem e veja. Vem e veja. Vem e veja. Veja o quê? Vem e veja Jesus, velho. Funcionando a partir de pessoas que estão entendendo a essência das coisas criadas, a essência da família, a essência do ministério, a essência do trabalho, que tudo isso está fundamentado sobre a verdade e o amor.
Estamos juntos? Sim ou não? Jesus mandou a gente implantar a igreja ou fazer discípulos? Fazer discípulos é ensinar uma apostila ou dar a vida em prol de relacionamentos redentivos? Das 12 vezes que aparece a palavra discípulo no Antigo Testamento, 10 vezes a palavra é ben. E a palavra ben no hebraico significa filho. Aí você vai entender o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, ele diz: vocês podem ter 1 milhão de mestres. Vocês podem ter muitos tutores em Cristo. O que é isso? Mestres, gente que ensina. Isso é errado? Não, jamais. Mas é tudo. Esse é o ponto. Um dos nossos pontos fracos não é que nós cremos em coisas erradas, mas que talvez aquilo que cremos não é completo. Ele fala: vocês têm muitos mestres, mas tendes poucos pais. Eu vos gerei pelo Evangelho de Cristo. Olha que lindo. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: será que eu vou ter que passar por dores de parto de novo para ver Cristo sendo formado em vocês? Qual que era a concepção de Paulo desse processo de discipulado? Ele pensava dentro dessa moldura helenista, grega, da transmissão do conhecimento como uma informação sobre, ou ele entendia que era algo que tinha a ver com um processo gestacional, de nascimento, de ver Cristo por meio de dores no relacionamento, ver o caráter de Cristo sendo formado na vida do outro. Estão entendendo? Deus não falou: vai e implante uma igreja como se fossem pequenos negócios. Ele fala: se relacione com pessoas a ponto de entender todo o processo de dor que você vai ter que passar para ver o meu caráter sendo formado na vida dela. Uau! É o que Jesus fez por aproximadamente 3 a 4 anos. Sofreu para reescrever as memórias afetivas, as verdades intelectuais na vida daqueles homens que acreditavam que o maior era o que era servido. E ele teve que servir para mostrar que o maior é o que serve. Estão entendendo? Que o maior era o que ganhava a briga. Ele falou assim: não, o maior é o que dá a face e perde a briga. Agora, imagine ensinar isso hoje. A perder, a dar, a abrir mão do direito individual. Num mundo extremamente individualista, extremamente crítico, que vê e mede o coração do outro a partir do seu próprio coração, porque não tem luz para ver o outro. Então vê o outro a partir dele. Estão entendendo? Então toda a maldade que você vê no outro, talvez seja um reflexo da maldade que está em você mesmo. Porque você está vendo o outro a partir de você, porque não tem Jesus nem entre a sua relação e o outro, para ver o outro através de Jesus. Então nós vamos perceber que nosso grande desafio não é sermos implantadores de igrejas, mas homens que estão dando a vida por meio de relacionamentos redentivos. Por que redentivos? Porque eles formam Jesus nas pessoas. Isso faz sentido para você ou não? Sim ou não? E aí você vai perceber que essa igreja do primeiro século, ela nada mais foi do que o resultado de um processo profundo, relacional, da vida de Jesus com esses homens. Então a igreja não é algo que implantamos, é o que nos tornamos a partir dos relacionamentos que construímos. Jesus se relacionou com eles durante um tempo até que a vida de Jesus ficou impregnada neles. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles
juntos expressavam Jesus, por isso se tornaram igreja. Porque o que é a igreja? É o corpo de quem? Se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a expressão de quem? Cristo. Então, se a partir das nossas relações de discipulado, vemos Cristo sendo formado em nós, quando nos reunimos, temos que expressar quem? E se não expressamos Cristo, somos o quê? Qualquer outra coisa, menos igreja. A base dessa realidade chamada igreja tem a ver com esses relacionamentos profundos. Que a partir desses relacionamentos, a verdade vai entrando de forma traumática em todos os lugares escuros do nosso homem interior. É ou não é? Então a minha palavra é: continuem fazendo isso. Continue. Que Deus faça com que vocês, que são fruto de processos de dores, se tornem homens de dores, para que vivam esses processos na vida de Cristo sendo formada em outras pessoas. Estamos juntos? Até que alguém um dia olhe para você e você tenha a alegria profunda de ouvir alguém olhando para você e te chamando de mãe e de pai, cara. Não tem coisa mais legal que isso. E tem gente que não quer sentir a dor do processo e impõe que as pessoas façam isso. A esses, Jesus diz em Mateus, não chamem de pai. Por quê? Porque ele está falando daqueles que sentavam nos primeiros lugares, daqueles que reivindicavam uma posição sobre o outro e não a favor do outro. Eram homens autoritaristas, fariseus, que encontravam o valor e a autoafirmação a partir de estar sobre alguém e não a serviço de alguém. A esse ele diz, não chame nem de pai nem de mestre. Por quê? Porque quem é de verdade nunca vai pedir para você chamar. Eu nunca precisei falar para nenhuma das minhas filhas: agora você me chama de pai. Às vezes eu tive que falar assim, ó, me respeite. Pelo menos por ser mais velho. Mas nunca precisei ensinar ninguém a me chamar de pai. Porque não é uma posição, é uma função, é uma vida, é uma entrega, né? Estamos juntos? E é interessante que você vai olhar para essa igreja do primeiro século, que ela foi gerada a partir de uma relação de 4 anos. Então eles se relacionaram com 3 a 4 anos. Né? E aí, a partir desse relacionamento, você vê que eles recebem um sopro. É como se fosse a reconstituição de uma cena original. É como se Cristo devolvendo a vida para eles, a partir de toda a construção dentro deles. E quando o Espírito está com eles, eles se tornam a expressão do próprio Cristo. Por quê? Porque foi construído a partir de uma jornada de relacionamento. A igreja não é uma prestadora de serviço, é uma casa de família. É um lugar de se relacionar. Estamos juntos? E olha que lindo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito. E olha que interessante. A preocupação de avivamento. Porque quando o Espírito Santo veio sobre eles, olha o carinho de Deus, olha a visão de Deus, porque aí, o avivamento não tinha a ver com eles, não tinha a ver com patentear como já foi feito há 15 anos atrás. Aqui é a cidade do avivamento, patenteou. Estão entendendo? Tudo que é patenteado pelo homem, morre, acaba, deixa de existir, se torna insignificante, porque só permanece aquilo que Deus permanece.
E quando você patenteia algo, você está chamando de meu. Quando você chama de meu, já não é mais dele. Se não é mais dele, ele já não está mais. E se ele não está mais, deixa de existir. Estão entendendo? Quando o avivamento veio, eles não falaram, nós somos a Jerusalém do avivamento. Não, bem que o profeta falou. Bem que Joel falou. Estão entendendo? Porque eles entendiam que as coisas só estavam acontecendo porque Deus falou algo lá atrás por meio dos profetas. Tinha a ver com uma profecia que pairava sobre as suas cabeças. Era só um monte de gente certa no lugar correto, na hora exata, que abraçou aquilo que Deus determinou que ia acontecer. Uau! Estamos juntos? E quando o Espírito Santo veio sobre eles, conforme eles começavam a falar, eles começaram a falar em muitas línguas. E essas línguas começou a conectar eles com gente de todas as culturas, povos e etnias, de uma vez só, milhares de pessoas entendendo a mesma mensagem. Uau! Não tinha a ver com o sensorial do parecer-se embriagado. Não é esse o ápice do avivamento. O aspecto sensorial, do sentir, da experiência, do embriagar-se, do êxtase. O ápice do avivamento é quando milhares de pessoas conseguem entender, cada um na sua cultura e na sua linguagem, o que Deus está querendo falar ao mundo. E a gente sempre associou que o ponto alto do avivamento é o sensorial, porque a gente é viciado em sentir. Por isso que entre uma bolacha, água e sal e uma torta de limão siciliano, a gente prefere o açúcar, velho. Não é? Entre a picanha, a gordura e a sopinha, a canja, eu fico a gordura. Porque a gente gosta de sentir. Eu não consigo ficar sem farinha, sem açúcar, sem sal. Porque a gente é viciado em sentir. Estão entendendo? E a fé não é sentir, a fé é ver, ouvir e crer. A fé não é sensorial. A fé é espiritual. Então a gente precisa se desintoxicar dos nossos círculos ou nossos hábitos viciosos. Nós somos muito viciosos e pouco virtuosos. E o vicioso é sensorial. Avivamento não é a experiência sensorial do êxtase. Estão entendendo? Quando Pedro viveu o seu momento de reavivamento em Atos 10, depois de Atos 2, em que ele é tomado numa visão e vê seres quadrúpedes em lençol de 4 pontas. Era um êxtase espiritual, um momento de reavivamento pessoal. Isso tinha a ver com a experiência dele ou tinha a ver com alguém que ele tinha que se comunicar? E ele não quis se comunicar, porque é mais legal ficar em Jope. Sabe o que significa Jope? Lugar resplandecente. É o lugar da oração. Como se ser casa de oração fosse um fim em si mesmo. Mas, biblicamente, a casa de oração é para quê? Para todas as nações. Que adianta ficar orando 24/7 se não estou me comunicando com ninguém? Para que é a casa de Davi? Me fala. O tabernáculo de Davi. Para que todos os homens conheçam a Deus. Se não há missões no movimento de oração, Deus não está no que você está orando, filho. Porque não é o quanto ora, mas quem ora. Por isso que a oração do justo multipode nos seus efeitos. Por isso que você pode ter uma apostila de saber como orar, mas nunca ter encontrado o lugar da oração. Porque o lugar da oração tem a ver se você entra no quarto e se relaciona com o teu Deus, que o teu Deus vai fazer você se relacionar com um mundo de gente. Olha que lindo isso. Avivamento tem a ver com a capacidade que Deus vai nos dar de nos comunicar com uma geração. Avivamento nada mais é do que um poder que o Espírito vai nos dar de usar todos os nossos dons, filhos, família, bens, vocação, para nos comunicar com um mundo de gente.
etnias, numa sociedade multicultural. Estão entendendo? Esse é o grande sinal do fim. A profecia de Jesus fala isso. Nos últimos dias haverá guerra, fome, gente se dividindo, gente contra gente matando gente comendo gente, em todos os sentidos. E aí você vai ver o quê? Isso foi uma piada subliminar. Assim. Volta. E ele diz, não temam, não tenham medo, não é o fim. Não é o fim. A última notícia não é a morte. A última notícia no reino de Deus não é coisas sendo destruídas, relacionamentos sendo quebrados, gente morrendo, terra amaldiçoada. A última notícia sempre é que está nascendo uma coisa nova na terra. Princípio das dores. Se prepare, aperte o cinto. Prepare a sua casa para o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Significa um processo a partir do qual o discipulado da igreja vai formar e dar à luz a um novo tipo de gente na terra. Que tipo de gente? Ele mesmo explica na profecia. Os últimos dias serão como os dias de quem? Noé. Porque vão acontecer coisas iguais nos dias de Noé? Talvez, mas também porque nos últimos dias nós vamos precisar de um tipo de gente como Noé. Justo e íntegro repita comigo, entre a sua geração. E ele diz, quando tudo estiver parecendo que está acabando, não seja fatalista, não seja pessimista. O dilúvio significa que Deus destruiu a terra ou renovou a terra? Estão entendendo? É tudo uma questão de perspectiva. O que para muita gente é o fim, pode ser Deus fazendo uma coisa nova. E quando todo mundo falar, é o fim, se prepare, o voo 777 vai sair. Pode não ser o fim, mas o grande sinal de que um novo povo está se levantando na terra. Estão entendendo? E aí ele diz, e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, como um testemunho a todos os povos. Então virá o fim. Aleluia. O grande sinal do fim, o grande sinal de um avivamento, não será relacionado ao tipo de experiência sensorial que tenho, mas a capacidade de me comunicar com uma geração que construí. Estamos juntos? Sim ou não? Então a igreja do primeiro século, ela é resultado de 4 anos de relacionamento. Pode ser coincidência, né? Ou não? 4 anos, um povo, mais 4 anos, gerações se constituindo na vida da igreja por meio de relacionamento. Estamos juntos? E esses homens receberam a vida do Espírito. Eles perseveraram na oração por essa derramar do Espírito. E quando esse Espírito veio, fez com que eles se tornassem místicos sensoriais, ou homens com uma capacidade de Deus para se conectar com gente de todo tipo de cultura diferente. Está entendendo? Quantos querem um avivamento? Primeira pergunta. Você está pronto para bancar isso? Por quê? 3.000 pessoas ouviram a mesma mensagem, cada um na sua língua, de uma vez só. Só que tem um problema. Quando essas pessoas são tocadas por Deus, elas não querem mais ir embora. Elas falam, queremos ficar aqui para que vocês nos ensinem a viver nisso. Onde que eu posso ficar? E aí, nego começou a vender tudo. Foi por isso que eles vendiam os seus bens e dividiam. Porque tinha que bancar o avivamento que eles oraram para vir.
Estão entendendo? Porque o avivamento tem a ver com nós fazemos um fundo de reserva para bancar o tanto de gente que vai vir morar aqui para aprender a viver a partir do tipo de relacionamento que vocês estão construindo. Eu já estou orando por isso já. Estou orando, falei assim, Deus, eu quero um lugar para receber gente do mundo todo. Já estou orando por isso já. Porque a hora que o Senhor vier, nós vamos ter que bancar um lugar para ensinar todo esse tipo de gente que pode ficar aqui por 2, 3, 4 anos, depois vão. É uma coisa para se pensar. Aí você vai ter que romper com Sodoma e Gomorra. Porque o lema e a filosofia de Sodoma e Gomorra é: o que é meu, o que é seu é seu. Esses dias alguém falou para mim assim: você não tem fé para ficar em casa não, pastor? Eu falei assim: fé em Deus eu tenho, não tenho em você. Porque para Deus me abençoar, infelizmente Ele tem que usar você, filho. Não é mesmo? Porque Deus usa a gente. Mas se gente cristã é secularizada e pensa como um sodomita, como que nós vamos criar uma cultura sustentável para o avivamento se é cada um por si? Se somos materialistas, secularizados, individualistas. Estão entendendo? É uma cultura evangélica que não tem nada a ver com ser a igreja cristã. Então, se estamos pensando em avivamento, primeiro ponto, não tem a ver com a experiência mística, mas tem a ver com a chave de Davi, que abre uma porta da fé para que todos os homens conheçam a Deus. Primeiro, vamos começar a guardar um fundo para ter um lugar para acolher. Por isso que o Brasil é um celeiro de missões. Porque celeiro não é o que manda, é o que guarda, filho. Não é? O celeiro é onde se protege, se acolhe, se recebe, se guarda. Muita gente vai vir para ver o que Deus vai fazer. Segundo, quando o Espírito Santo veio, começou a falar com cada um na sua língua, na sua cultura. Cultura é linguagem, porque a linguagem perpetua a cultura. Por meio da linguagem, estabelece a cultura. Por isso que tem um livro chamado Mente Cristã, que fala que nós perdemos o repertório da fé na esfera do trabalho, porque não temos linguagem para essas esferas. E quando eu me silencio, eu perco linguagem. Quando não há linguagem, não há mais cultura cristã. Entende? Então, quando você acorda de manhã, você não fica pensando: o que é esse negócio que eu dormi mesmo? Não, é cama. E você vai passar pela porta para entrar no banheiro. Então, por meio da linguagem, isso já se constituiu dentro de você como cultura. Você não precisa ficar pensando para descobrir o que é, porque a cultura, por meio de algo que foi falado para você, já determinou que aquilo é aquilo e você não contesta mais aquilo. Paul Tillich fala muito bem sobre isso, depois você procura. E aí o que acontece? Você vai entender que por meio da linguagem, você vai de alguma maneira se comunicando com a cultura de cada uma daquelas pessoas. E a minha pergunta é, primeiro, qual foi? Vocês lembram? Vocês vão se preparar para bancar isso? Segunda, vocês estão preparados para receber todo tipo de gente? Isso me preocupa hoje. Tenho falado muito com o André sobre isso. Nós hoje estamos preparados para a hora que o Senhor vier, nos dar uma capacidade de nos conectar com um mundo de gente, receber qualquer tipo de gente, de qualquer cultura, dentro de uma sociedade multicultural? Ou somos homoafetivos nas relações? Ou somos subcultura? Criamos a sua própria cultura isolada da cultura. Estão entendendo? Então, avivamento tem a ver com Deus trazer uma expansão global por meio das relações de discipulado. E tudo isso potencializado pela vida do Espírito. Então nós precisamos
ter um caixa para avivamento. Precisamos nos preparar para saber como construir pontes de relacionamento para qualquer tipo de gente. Qualquer tipo de gente. Numa sociedade muito preconceituosa, que exclui, que julga, que condena, que abandona, que mata. Com palavras, e talvez daqui a alguns meses com armas. Estão entendendo? Então nós vamos ver que o avivamento tem a ver com essa plataforma relacional de expansão. Não é monumental. Estão entendendo? O que Deus falou? Vocês vão fazer discípulos até chegar onde? Confins até. Esse lugar existe? Para vocês existe, né? O aeroporto de Confins. Mas na época, que lugar é esse? Estão entendendo? Não tem fim, cara. Vai indo. De repente, Paulo se viu aonde? Se viu em Roma, na Itália, na Europa. Estava indo. Então, a expansão global, ela vai nos levando por meio das relações. Presta atenção. Começa a mapear os seus relacionamentos. E veja como através dos seus relacionamentos você já tocou etnias. Já tocou gente de cultura diferente, de país diferente, de lugar diferente. Isso faz sentido? Sim ou não? E outro aspecto da igreja do primeiro século que me chama muita atenção, desse ambiente avivado, é o compromisso com a verdade e o amor. Porque muita gente acha que quando há o derramar do Espírito e o ápice do êxtase sensorial, do sentir, da experiência, que já chegou. Mas ali fala que eles continuaram perseverando. Estão entendendo? Então, quando o Espírito Santo veio e eles começaram a se conectar com um mundo de gente, e aquele negócio com a loucura, eles não tiveram aquele sentimento assim, chegamos, deu, alcançamos. Não, o texto fala que eles continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. E eu queria, pensando nisso, que vocês pegassem a partir de onde nós estávamos ontem. Eles continuaram se relacionando com a verdade, nutrindo a palavra, nutrindo a vida, nutrindo a luz, o relacionamento com Jesus, por meio da doutrina, por meio da palavra, por meio de estabelecer um fundamento. Estamos juntos? Sim ou não? Como eu sei que num lugar existe uma sã doutrina, quando nesse lugar existem relacionamentos sãos? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: as minhas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e altivez, estruturas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E ele fala do pensamento se levando cativo a Cristo, para que por meio da obediência venha punir, por meio do padrão estabelecido, a desobediência. Olha que loucura isso. Ele está falando que estruturas eclesiásticas que se levantam contra o conhecimento do próprio Deus que é buscado, estão fundamentadas em dois pilares. Sofisma. O que é o sofisma? É mentira que parece verdade. É a serpente. É o engano. É o equívoco. E um pilar é o sofisma e o outro pilar é o quê? A altivez, o individualismo. O homem que anda só. Então, quando você mexe com a verdade, automaticamente você mexe com o amor. A não verdade está associada com o não amor.
Repita comigo, a não verdade está associada com o não amor. Quando eu perco a verdade, eu perco relações. Estão entendendo? Por isso que a igreja do primeiro século era cheia do Espírito e preservava a verdade. Porque se eu preservo a verdade, eu preservo a relação. Na esfera vertical, na oração com Deus, e na esfera horizontal, no partir do pão com os irmãos. A sã doutrina, relacionamentos sãos. Como que você sabe que um lugar não tem sã doutrina? Quando não tem relacionamentos saudáveis. Quando há abuso, quando há exploração, quando há mentira, quando há fofoca, quando há engano, você começa a perceber que há doença nas relações, há mentira no lugar da verdade. Porque quando você quebra a verdade, você quebra uma relação com Jesus. Eu já não me relaciono com a verdade. Eu não vou conseguir me relacionar com o meu irmão. Estão entendendo? Lembram as duas coisas que o homem perdeu? Primeiro, a relação com Deus. E segundo, a relação com o próximo. A verdade afeta a relação com Deus. O amor vai afetar a relação com o próximo. Estamos juntos? Por isso que em Efésios capítulo 4, ele fala que para que a igreja consiga crescer de forma saudável, como um corpo bem ajustado, tem que guardar o quê? Para de seguir ventos, ideias soltas de homens que parecem falar a verdade, mas que têm veneno na panela, que enganam. Pare de ser levado como menino de um lado para o outro, e ao invés de agarrar pessoas, agarre a verdade de Jesus. Estão entendendo? Sim ou não? E andando na verdade em amor. Cristo é o cabeça e o corpo começa a ser são. A relação sã com a verdade fala de uma relação sã com o amor, com o próximo. Estamos juntos? Percebe? São os mesmos pilares, as mesmas bases. A relação com a verdade, a doutrina e a relação com o próximo, com o amor. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo de Jesus usando essas armas espirituais que Paulo fala aos Coríntios. Lucas capítulo 24. Era o terceiro dia, o dia da ressurreição. Tem alguém aí? E aí o que acontece? Eles têm uma experiência com o vazio, uma experiência com a ausência. Vão para um túmulo, o túmulo está e sentem a ausência. São impactados pela ausência. E quando Jesus não está, é como se eles tivessem perdido a relação com a verdade. Os discípulos, os anjos falam, vocês não lembram o que ele disse? Eles foram tão impactados por aquele momento de vazio que perderam a lembrança do que Jesus falou. E por um momento eles confundiram promessa de Deus com expectativa pessoal. Tem muita gente que acha que Deus falhou, mas Deus tem compromisso com as suas promessas e não com a expectativa que criamos. Expectativa pessoal é uma coisa, promessa de Deus é outra. Estão entendendo? A promessa de Deus é que o Filho viria e que ele iria ressuscitar o próprio Filho, estabelecer uma nova aliança com um novo tipo de gente, com um novo tipo de realidade. Essa é a promessa. Mas a expectativa qual era? Era sócio, política, econômica, social. Tinha a ver com eles e não com Deus. Olha a perspectiva errada. E naquele momento de vazio, se instaurou um tipo de frustração. O que é a frustração? É quando as coisas não acontecem como eu esperava. Quando a sua expectativa não é correspondida. Só que você é tão cegado pela sua expectativa que você esquece da promessa. Os anjos estão falando, ei, lembra da promessa, se cumpriu. Onde Deus está? Ele está no que Ele falou. O que Ele falou que ia acontecer no terceiro dia? Que ia ressuscitar. Então, Ele está aí no meio de vocês, acha Ele. Ele está vivo. O vazio não é o vazio da ausência, é o vazio do cumprimento do que Ele falou. A promessa se cumpre, mas a expectativa não é correspondida.
Estão entendendo? Como que Jesus vai tirar esses caras desse buraco negro? Desse lugar tão ruim de dor, de tristeza, de decepção. Jesus começa a andar com eles. Eles conseguem ver? Não, porque não tem luz. Eles não estão andando na verdade. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eles estavam vivendo na negação da verdade. E na negação da verdade não tem luz, por isso não conseguem ver. Estão entendendo? Mas Jesus vai fazendo o que no meio do caminho? Vai abrindo a doutrina, a palavra, abre as escrituras e começa a falar de como não tem como ler a lei e não ver Jesus. Não tem como ler os profetas e não ver Jesus. Não tem como ver salmos e não ver Jesus, porque as escrituras dão testemunho de mim. É isso que ele começa a mostrar. Está vendo? Tudo que vocês ouviram a vida toda falava de mim, e desse momento está se cumprindo. A promessa de Deus, é verdade. A realidade está acontecendo. A realidade que é a verdade, que é a luz. Mas eles não conseguiam ver. Mas já estava alguma coisa acontecendo dentro deles. Porque depois eles falam, lembram? Não ardia o seu coração enquanto ele nos falava? Então, conforme Jesus ia falando com eles, ele ia soprando dentro deles. Porque a sua palavra é espírito e vida. Uma vida já estava sendo soprada. Sabe quando você vai acender a churrasqueira, que ela está meio apagadinha, e você começa a soprar? Tem um pessoal lá no sul que apela, pega um secador assim, põe um secador assim em cima da churrasqueira, né? E as esposas não gostam muito depois quando vão fazer a escova com aquele cheiro de gordura de picanha no secador delas, né? Mas isso era para ter sido uma piada também. Que droga, né? Eu criei uma expectativa. Eu sempre crio expectativa que vai funcionar, gente. A minha esposa já falou assim, não crie expectativa. Você não sabe contar piada. Entre na realidade, fala só os negócios da Bíblia aí, né? Então, onde que eu estava? Jesus, à medida que falava, soprava dentro deles. E aí eu acho muito legal que o texto fala que ele fez como se fosse seguir. Mas na verdade isso quer dizer que ele estava fazendo como que ia, mas ele queria, na verdade, era o quê? Era ficar. E quando aqueles homens chamam ele para ficar e partem o pão, restabelecem a relação. Estão entendendo? Imediatamente, os olhos se abrem, Jesus some. Olha que lindo. Quando os olhos se abrem, Jesus some. Por quê? Porque agora ele já tem luz para ver a realidade. Porque a realidade já não é mais que Jesus era um desconhecido do caminho. A realidade agora era que eles tinham que voltar ao lugar original, reencontrar os irmãos, viver a vida da igreja, porque é nesse lugar que Jesus aparece. Não é no caminho solitário de cada um na busca pelo conhecimento. Não é o caminho solitário de cada um procurando sentido naquilo que tem que fazer. É reencontrar o seu lugar entre os irmãos, o lugar onde Jesus aparece. Estamos juntos? Eu acho sensacional que Jesus não precisou falar para eles o que eles tinham que fazer. Porque nesse momento eles já não estavam preocupados com o que é certo, com o que é errado, mas só com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente esteja junto com os nossos irmãos. Que a gente possa encontrar esse lugar seguro. Esse lugar seguro nas relações. Estamos juntos? Porque se conhecer é amar, amar é conhecer. À medida que nós vamos nos relacionando, nós vamos nos conhecendo. E construindo um ambiente de amor. E isso nos protege. Estão entendendo? Por quê? Porque se alguém for falar do irmão para mim, eu vou dizer, cara, isso não é real. Porque eu conheço. Tem luz na relação. Tem amor no relacionamento. Eu conheço a realidade. Logo, esse irmão foi protegido
pelos relacionamentos que ele construiu sem saber. Olha que lindo isso. Tem gente que fala assim, adolescente gosta de falar isso, né? Ah, eu tenho mais amigos no mundo que na igreja. É claro, no mundo ninguém é de verdade. Porque o difícil é você construir relacionamentos de verdade no lugar em que as pessoas te conhecem. Em que ninguém constrói uma vida a partir das próprias folhas que confecciona. Mas são expostos pela luz das relações. Então, que a gente possa entender a importância desses dois valores fundamentais. A verdade e o amor. A revelação e o pacto. Porque adianta a revelação que eu tenho se ela não serve a ninguém por meio das minhas relações. Estão entendendo? Não tem sentido nesse saber. Não tem verdade nesse saber. É um saber que ensoberbece e que não constrói nada. E nós precisamos construir. Nós somos construtores, porque vamos construir a cidade, a casa de Deus? Não. Nós somos construtores porque vamos construir relacionamentos a partir da verdade. Não é? Lembra que nós falamos ontem? Jesus plantou um jardim para se relacionar com o homem, enquanto constrói uma cidade. O homem quebrou a relação do jardim para construir a sua própria cidade sem Deus. Que a gente volte a entender esse chamado de Jesus, à verdade e ao amor. Eu queria encerrar usando uma figura. Nós temos visto que a pós-modernidade tem encavernado pessoas. O que é o encavernar? Queria que você imagine dois cenários. Uma montanha e uma caverna. Eu quero que você perceba que a pós-modernidade ela está chamando uma geração para dentro de cavernas pessoais. Enquanto Deus sempre é o Deus que se relaciona sempre a partir de uma montanha. Por quê? Porque dentro de uma caverna você não tem luz. Você não tem luz para ver Deus, você não tem luz para ver o próximo. E você se perde na obscuridade dos seus próprios pensamentos. Lembram de Elias? Elias entrou numa caverna. Pergunta, Deus entrou com ele? Não. Pelo contrário, ele perdeu a percepção de Deus. Já não sabia mais identificar onde Deus estava. Deus está no fogo? Não sei. Deus está no vento? Não sei. Por quê? Porque dentro da caverna você está tão preso nas suas crises pessoais, nos seus dilemas pessoais, que você já não consegue perceber Deus no caminho. Estão entendendo? E quando o neoateísmo tira a relação com Deus da vida de uma geração, está colocando eles dentro de uma caverna escura, em que eles não conseguem ter nenhuma percepção de onde Deus está. Estamos juntos? Um outro sintoma do encavernado, ele consegue estar tão preso dentro dele mesmo, que ele vitimiza a sua própria vida. Elias vai dizer, eu estou sozinho, eu fiz tudo sozinho, agora eu estou aqui, ninguém me ama, querem me matar, o que vai ser de mim? Por que você me pôs nisso, Deus? O que Deus fala para ele? Você está errado na sua leitura. Tem mais 7.000. Tem muito mais gente, cara. Não é só você não. É que você está numa caverna. E na caverna é tanta escuridão que a única coisa que você consegue ver é você mesmo. E você começa a perder a percepção de Deus e do outro, porque você só consegue ver você. Estão entendendo? E eu me preocupo quando eu vejo muitos jovens que transformaram seus próprios quartos em cavernas. Nesses lugares Deus não entra, pai não entra, mãe não entra, irmão não entra.
Ninguém entra. E o que eles fazem nesses quartos? Pensamentos suicidas. Porque no meio da escuridão parece que nada mais tem sentido. E sabe por que não tem sentido? Pensa comigo. Porque se tirar Deus da minha vida e se tirar você da minha vida, não sobra nada para eu ser. Se tirar Deus e as pessoas da minha vida, o que sobra para eu ser? Se o que traz sentido à minha existência é a minha relação com Deus e a minha relação com o outro, não sobra nada para eu ser. É tão sem sentido, tão escuro e tão vazio, que parece que viver é uma dor tão grande que a morte me convence a morrer. A minha pergunta é se nós como igreja não estamos dispostos a orar por um avivamento que vai nos conectar de novo com um monte de gente que está encavernada, deprimida, adoecida. Isso faz sentido? Deus sempre está nas montanhas, porque nas montanhas eu vejo Deus e eu vejo tudo, todo um cenário, não é? Eu vejo gente, eu vejo a cidade, eu vejo tudo a partir de um lugar em que eu tenho uma relação com Deus. Todos os homens da história foram homens que tiveram algum tipo de experiência numa montanha, e não se esconde aquilo que é construído sobre um monte. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser sal da terra. Repita comigo: sal da terra. Não é sal da carne. Isso é churrasco. Jesus está falando sal da terra. Ah, mas que chato, que diferença tem? Muito. Porque na carne preserva, na terra mata. Estão entendendo? Quando você salga a terra, você absorve toda a acidez. E é como se você tivesse dado um reset na terra. Você tira aquilo que não é bom para a terra e deixa a terra boa, para que a terra comece a produzir segundo a sua essência original. Já ouviu o jardineiro falar: vou salgar essa terra aqui, vai ficar bom. Olha só, o que a gente tem que fazer a partir dessa plataforma que estamos construindo? Salgar, tirar o que não é de Deus da cultura. Isso é salgar. Para quê? Para acender a luz. Primeiro seja sal da terra, para que depois seja... O que é a luz? Luz é a palavra é a verdade é a realidade. Como que eu vou mostrar uma realidade se a cultura ainda está afetada pelo que não é verdade? Então eu salgo, tiro o que não é e acendo a luz de novo, para que as pessoas vejam protótipos daquilo que é real. Estamos juntos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a continuar fazendo discípulos. Que Deus faça com que cada um de vocês se tornem homens de dores. Não é? Eu não consegui completar os 4, porque eu fui para outro caminho, cara. Me perdoa. Mas você pode vir na conferência em novembro, que eu vou falar sobre isso lá, tá bom? Uma honra poder estar aqui, uma honra poder servir os irmãos, uma alegria poder ver o que vocês estão se tornando, qual o tipo de valor e de verdade que vocês estão preservando, a essência que vocês estão cultivando. Que Deus preserve isso. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa manhã. E assim como o Senhor tem me mostrado em alguns lugares, que de fato esse lugar aqui ele seja um farol. Seja um farol. Um farol não é um lugar de gente que vai estar em evidência, indo para muito lugar, mas é um lugar que tem gente que está construindo algo de referência, que vai trazer gente de muito lugar. E por isso eu abençoo o que o Senhor está fazendo aqui. Abençoo para que eles não caiam na tentação de Jacó, dizendo: se o Senhor me ajudar, eu vou construir algo para você, e eu vou dar o dízimo, e nós vamos fazer coisas bem grandes. Nos ajuda a não cair em tentação de querer fazer coisas para você como se você precisasse.
Guarda o nosso coração para que possamos entender que, na verdade, é o Senhor que está construindo algo em nós. Nós não construímos algo para você, mas somos sua construção. Somos sua construção. E o Senhor é fiel para completar o que o Senhor tem começado a construir em nós. Que nós venhamos nos deixar ser construção, nos deixar ser construídos, nos deixar ser formados pelo segue-me de Jesus, dia após dia, de glória em glória, até que Ele venha, juntos, até que Ele venha.